E o presidente do Santos, Andrés Rueda, falou sobre a construção da arena, jogos em São Paulo e também uma parceria com a Portuguesa para que o Santos possa jogar no Canindé. Então vamos falar sobre esses assuntos que foram comentados pelo presidente santista em reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu na última terça-feira. Já te convido a deixar o seu comentário sobre esses temas que nós vamos abordar nesse vídeo e também já se inscreve e deixa o seu like para você sempre ser notificado quando tiver algum vídeo ou alguma live da gente comentando sobre Santos, tá bom? E uma outra dica é para você baixar o aplicativo da OneFootball. Lá na OneFootball você recebe todas as notícias do futebol. É tão rápida que aconteceu a notícia, ela já te notifica para você ficar bem informado, não só sobre Santos, mas também de outros clubes que você queira acompanhar. E lá também tem o tempo real dos jogos, que você fica sabendo o que está acontecendo. Se o Santos está ganhando, se o Santos está perdendo, está jogando bem. Então, o link está na descrição para você baixar ou através do QR Code para você baixar também, tá bom? Bom, vamos começar falando então sobre a questão da arena. E um dos motivos que atrasou esse planejamento foi a questão do aumento de insumos, que é o que a UOL traz em sua matéria, que diz o seguinte: a W Torre encomendou pesquisas qualitativas e quantitativas e conversou com a Prefeitura de Santos para reformular o modelo inicial, que precisou ser atualizado por conta do aumento do preço dos insumos por conta da pandemia da Covid-19, que era uma coisa que a gente já falava aqui, né, que o projeto era cerca de 250, 300 milhões, e houve um aumento para 400 milhões. Então, tudo isso, né, todas essas mudanças que acabaram acontecendo, acabou impactando nessa demora. E aí o presidente Andrés Rueda falou justamente sobre uma reunião que estava prevista para setembro, que não ocorreu. Então, abre aspas para o presidente do Santos. Vocês precisam entender, estamos de espectadores. Fizemos a reunião, se montou o cronograma. Estava previsto para setembro apresentar um novo modelo e, uma vez aprovado, trazer para a votação no Conselho. O prazo era setembro, não aconteceu, não foi por falta de cobrança. Hoje recebi a informação que os arquitetos passaram para a W Torre o novo cronograma. Então, vai ser marcado entre essa semana e outra a reunião. Ficamos na dependência da W Torre. Está prometido entre essa semana e a outra a apresentação. Então, de acordo com o presidente do Santos, né, nas próximas semanas podemos ter uma reunião apresentando aos conselheiros, né, esse novo modelo que foi projetado por conta do aumento dos insumos e tal. Volto a falar aqui o que estava previsto, né? A gente não sabe ainda se vai ter alguma alteração, mas inicialmente estava previsto 30 mil torcedores, 500 vagas de estacionamento e também seria investido 400 milhões viabilizados por investidores. Então 400 milhões seria o custo para a construção da arena, que não sairia um centavo do Santos Futebol Clube. Mas o Santos ajudaria com a venda de 5 mil cadeiras ou camarotes para gerar uma receita rápida. Então o Santos só ajudaria nesse quesito, né, de vendas de camarotes e cadeiras. Então, sobre a arena, é isso, não tem tanta novidade assim. Seguimos aguardando essa nova reunião. E aí, né, depois acredito que se tiver aprovação do Conselho Deliberativo, as coisas vão andando mais rápido, principalmente porque aí teria uma assembleia geral, né, onde os sócios também participariam votando a favor ou contra a construção da arena, onde hoje é a Vila Belmiro. Bom, vamos agora falar sobre Jogos do Santos em São Paulo, que era também uma promessa de campanha, onde o Santos jogaria mais na capital paulista e não vem acontecendo. Quando nós estávamos na pandemia, meio que não faz diferença, né? O Santos jogava sem torcida tanto na Vila como em São Paulo, não faz tanta diferença, né? O interesse era o público dentro do estádio. Ok, mas passou a pandemia, o público voltou ao estádio e o Santos seguiu sem mandar seus jogos para a capital. E aí o presidente santista disse o seguinte, abre aspas, vocês não imaginam o esforço que a gente faz para mandar jogo em São Paulo.
O objetivo era pelo menos um jogo por mês em São Paulo. A própria CBF solta a tabela e soltou de 7 em 7 jogos. Não temos uma tabela geral. Mesmo depois que solta, ela altera. Para o Santos mandar os jogos em São Paulo, temos alguns perrengues a sanar. Não pode ter jogo de nenhum time da capital na praça. Se tiver um jogo de um dos três, mesmo que seja em Barueri, a Polícia Militar não permite. Não temos o Pacaembu, mas temos Barueri. Levar jogo para segunda ou terça-feira às 9h30 é judiar muito da torcida. Brigamos pelo estádio no sábado ou domingo. Fecha aspas para o presidente. Ou seja, a ideia do Santos é mandar jogo no horário viável, né, tanto sábado ou domingo, porque ele entende que a logística, né, para você mandar um jogo 9h30 na Arena Barueri é complicada, principalmente para quem depende do transporte público, né, que aí não consegue voltar para casa a tempo. E aí ele continua falando sobre uma projeção para o ano que vem e também explica essa questão, né, de jogos do Santos na segunda-feira, enfim. Abre aspas. Na última divulgação da tabela, confirmamos o jogo contra o Avaí em Barueri no sábado, 4h30 da tarde. Em compensação, todo jogo na segunda ou terça-feira à noite gera receita de 1,5 milhão pelo Sport TV. Estamos tentando ajustar. A CBF prometeu divulgar a tabela do campeonato inteiro em 2023. E aí faríamos um jogo por mês em São Paulo. E aproveitando, deem uma olhada no valor que a gente cobra. É fácil aumentar o preço igual dos concorrentes, mas queremos estádio cheio, é uma promessa de campanha, fecha aspas para o presidente Andrés Rueda. Bom, vamos torcer então, né, para que 2023, com a tabela completa, já de uma vez divulgada, o Santos consiga entrar em acordo para mandar jogos em São Paulo. Porque a torcida do Santos em São Paulo merece também. E uma outra coisa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Canindé, mas caso saia a Arena, eu quero saber como que vai ser esse cronograma, né? Porque o Santos não vai jogar em Santos, né? A Arena vai ser construída na Vila Belmiro. E aí como que vai? Vai ser, o Santos vai ficar sempre com os piores horários? Vai jogar em São Paulo, mas sempre com os piores horários? Então isso também, eu espero que o Santos faça sua voz valer. Não aceite só o que é proposto. Discuta, brigue pelo seu torcedor. Faça com que seja num dia e num horário bacana, para que a gente tenha também média, né, interessante quando o Santos mandar seus jogos em São Paulo. Que pode ser no Canindé. Vamos falar agora sobre essa parceria com a Portuguesa, ele que também foi questionado sobre esse assunto no Conselho Deliberativo. Abre aspas para o Rueda. A gente firmou uma parceria com o Canindé para viabilizar a utilização pelo Santos. Fizemos um primeiro levantamento para saber quanto custaria uma reforma. Está muito judiado arquibancada, gramado, iluminação, vestiário. Precisa de uma reforma significativa. A ideia era de parceria a médio e longo prazo, 5 ou 10 anos. Compartilharíamos jogos, o projeto foi chamado de Vila Canindé. Também conversamos com o Pacaembu para 2024. O primeiro valor para a reforma do Canindé assustou um pouco, era algo de 30 milhões. Tentamos reduzir, imitamos um pouco a W Torre e achamos caro. Focamos em gramado, iluminação, vestiário, acesso, parte elétrica. O valor beira 10 milhões e está marcada uma visita do presidente da Portuguesa à Federação Paulista de Futebol para ver se ajudam nesse valor. Ou seja, existe um valor que o Santos teria que contribuir, a gente já tinha dito isso em outros vídeos, para que tenha uma reforma, né, juntamente com a Portuguesa, e Santos e Portuguesa também querem uma parceria com a Federação Paulista, né, que a federação possa ajudar em relação a essa reforma, porque eu entendo também que seria interessante mais jogos na capital, até mesmo para você fortalecer o Campeonato Paulista, né? E a Federação Paulista a gente sabe que ganha bastante dinheiro, então, né, vamos ver aí se eles vão ajudar ou não a Portuguesa / Santos nessa questão do Canindé. Então, é basicamente isso sobre esses 3 assuntos: Arena, jogos do Santos em São Paulo e também sobre o Santos jogar no Canindé. Quero saber a sua opinião, se você acha que a Arena vai sair. Tem uma galera um pouco pessimista, tem uma galera que ainda tá confiante. Quero saber a sua opinião. E também jogos em São Paulo. Acha uma boa o Santos mandar os seus jogos
lá no Canindé, ou você prefere a Arena Barueri ou outros estádios? Deixa aqui a sua opinião e não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball pelo QR Code ou no link que está na descrição. Grande abraço para vocês, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!